Uhum. Você está ao vivo, não começou a transmissão ainda no YouTube, tá? Ainda não começou. Começou agora lá. Estamos ao vivo no YouTube. Vamos nessa então? Vamos começar então, beleza? Cláudia, contigo. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, né, do Comitê Gestor, e nós temos uma programação da Diretoria de Avaliação para mais 3 lives até o final do semestre, até o final do ano. Fizemos uma sobre o sistema de avaliação e publicação de artigos na área 27, e agora estamos aqui com o professor Carlos Artiaga para conversarmos sobre o papel dos PTTs, né, dos produtos técnicos tecnológicos no Profiap. O professor Carlos Artiaga é graduado, especialista e mestre em Direito, doutor na área interdisciplinar de promoção da saúde, docente da área de Direito e também no mestrado profissional em Administração Pública, Profiap, na Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Ele é coordenador do Profiap na Universidade Federal de Viçosa e membro da comissão de avaliação da rede Profiap. E na comissão de avaliação, ele é responsável pela elaboração da nossa política de impacto. Então, passo a palavra para o Carlos. Boa noite, Carlos, e bom trabalho. Boa noite, professora Cláudia. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu queria começar em profundo agradecimento à Rede Profiap, aos participantes, aos ouvintes, professores, técnicos, alunos. Eu cumprimento a todos em nome da professora Cláudia, em nome do professor Tanuri, o nosso presidente, professora Tereza, e agradecer imensamente essa oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre um tema que é tão caro à nossa rede, que são os produtos técnico-tecnológicos. Não podia também deixar de agradecer à Universidade Federal de Viçosa, aos colegas da diretoria de avaliação, da comissão de avaliação, que contribuíram para que essa apresentação, para que esse momento fosse possível. Então, muito obrigado a todos e que seja uma noite produtiva. Eu queria que vocês fiquem à vontade no YouTube para colocar a dúvida de vocês, que vai ser respondida ao final da apresentação. Eu pretendo uma fala de mais ou menos 1 hora, bem objetiva com os pontos principais, e depois nós podemos aprofundar um pouco mais a partir das dúvidas que vocês apresentarem, tá bom? Então, como a professora Cláudia mencionou, o tema dessa exposição de hoje é do conhecimento à prática, o papel dos produtos técnico-tecnológicos no Profiap. Então, o roteiro de exposição que eu proponho é a gente falar, primeiro, como é que a CAPES avalia o impacto dentro dos programas de pós-graduação. Então, para falar sobre PTT, Produto Técnico Tecnológico, eu vou começar contextualizando em um contexto um pouco maior, que é o próprio impacto, a política de impacto, a métrica impacto dentro da avaliação da CAPES. Falar o que é PTT, quais os critérios para avaliação do PTT, os 12 tipos aceitos pela nossa área, que é a área 27, como comprovar o impacto, a estrutura do PTT, exemplos de PTTs, algumas sugestões para elaborar um PTT, sugestões inclusive para os professores da área de metodologia científica, para que possam trabalhar esse tema dos PTTs de forma prática dentro das disciplinas e trazer também alguns materiais de apoio, alguns vídeos que podem contribuir para que vocês continuem estudando a respeito dos PTTs, tá bom? Então essa é a estrutura da nossa apresentação. Eu trago também nos slides as referências. Então, uma das referências base dessa exposição é o vídeo do professor Márcio Pimenta, que é responsável pelos programas profissionais dentro da CAPES. Então, ele fez uma exposição voltada para a rede Profiap e que ele esclarece vários pontos e critérios necessários para a avaliação do PTT.
E outra fonte principal também dessa exposição é o próprio material da CAPES, que ela traz os tipos de PTTs, critérios de avaliação, que esse é o material base para todos os programas de pós-graduação. Tá ok? Então, como é que a CAPES avalia o impacto dentro dos programas de pós-graduação? Então, eu peço desculpas se eu estou sendo um pouco repetitivo, mas eu acho importante a gente frisar o que é CAPES, para que serve essa instituição. Então, o PROFIAP é um mestrado profissional, é um programa de pós-graduação. E esse programa de pós-graduação, ele passa a cada 4 anos por um processo de avaliação. E dentro desse processo de avaliação é atribuída uma nota ao PROFIAP, ao programa de pós-graduação, que varia de 1 até 5. Para o programa de pós-graduação continuar existindo, ele tem que ter pelo menos nota 3 ao final desse processo de avaliação. E quem avalia esses programas todos são a CAPES. Só que existem muitos programas de pós-graduação em diversas áreas. Artes, biologia, engenharia, direito. E por isso a CAPES foi organizada em áreas. E essas áreas são responsáveis para avaliar determinados programas de pós-graduação que têm pertinência temática com essa área. Nós aqui do PROFIAP, nós somos avaliados pela área 27. A área 27 é a área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. Então, é essa área que nos avalia. E um dos pilares dessa avaliação é o impacto. Então, o que seria esse impacto? Esse impacto é nós demonstrarmos que os nossos estudos, pesquisas, trabalhos e produções, elas transformam, elas geram uma melhoria, no nosso caso, para a administração pública, para as políticas públicas. Então, é aquela transformação causada no ambiente ao qual se destina. E o principal documento que a gente observa esses critérios de impacto, o que a CAPES entende por impacto? Onde que eu posso observar as métricas de impactos? Os critérios de avaliação de impacto são esses 2 documentos. Essa apresentação, pessoal, vai ser disponibilizada para vocês. E aí, na apresentação, eu coloquei nessas imagens hiperlinks. Então, basta você segurar o Ctrl e clicar nessas imagens que vocês têm acesso aos documentos, tá bom? Depois nós vamos colocar na descrição do vídeo o link para acesso a essa apresentação. E esses são 2 documentos que são as normas principais, que é o documento de área e a ficha de avaliação, que trazem o que a CAPES entende por impacto e o que os programas de pós-graduação podem fazer para estimular o impacto. Mas, em síntese, eles trazem o impacto em 3 outras métricas: inserção e visibilidade, então participação de redes, atuação em nível local, regional, nacional, com diferentes instituições, a popularização da ciência. Então, como fazer com que o conhecimento que nós produzimos aqui seja conhecido para as diversas áreas e segmentos da nossa população e sociedade, inovação e transferência de conhecimento, parcerias, soluções práticas, algo que pode ser usado e reais, apoiações de extensão e o impacto para a sociedade. Então, casos marcantes e concretos de impacto, produtos relevantes e as métricas do corpo docente envolvido no PROFIAP. Então, essa é uma síntese bem resumida, até porque o impacto não é o foco dessa exposição, sobre o que a CAPES nos avalia no que diz respeito ao impacto. Mas aí que vem a grande pergunta. Carlos, por que você está falando de impacto numa exposição sobre os produtos tecnológicos? Pessoal, o PTT, ele tem tudo a ver com o impacto e tem tudo a ver com o programa profissional. Então, na pós-graduação, nós temos várias produções intelectuais. Nós temos o artigo, nós temos o livro, nós temos o capítulo de livro. E aí concebeu-se a ideia de criar uma produção intelectual com o objetivo de fomentar a prática, de gerar resultados prático-aplicados.
E essa produção intelectual é o produto técnico-tecnológico. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre os critérios dos PTTs, e o PTT ele serve, ele é uma ferramenta para ser utilizada, para ser usada, aplicada. A ideia é que com essa ferramenta, com esse produto, eu possa usar e aí eu possa gerar um impacto. Eu posso gerar aquele resultado real, aquela transformação na sociedade, na realidade social que eu espero. Isso tem muita conexão com o perfil do nosso programa, que é um mestrado profissional. Então, a ideia dos programas profissionais, e o Profiap está inserido nessa realidade, é que nós tenhamos a figura do profissional dentro da academia, dentro da universidade. Então, nós pegarmos aquela pessoa, né, do fazer, do agir, do aplicar, que tem um problema dentro da organização dele, e que ele possa pegar esse problema, trazer para a universidade, desenvolver por meio da metodologia científica, dos recursos científicos, um produto, para que esse produto possa ser usado e melhorar e contribuir para amenizar os problemas daquela realidade social que ele observa. Então, estão enxergando a conexão entre o impacto, o PTT e os programas profissionais? Então, aí que vem essa tentativa, essa existência do PTT. Então, o que é um PTT? Produto técnico tecnológico, PTT é um objeto tangível, com elevado grau de novidade, fruto da aplicação de novos conhecimentos científicos, técnicas e expertises, desenvolvidos no âmbito da pesquisa da pós-graduação, usados diretamente na solução de problemas de empresas produtoras de bens ou na prestação de serviço à população, visando o bem-estar social. Então, a partir desse conceito, a gente pode observar aí os critérios para avaliação dos PTTs. E esses critérios nos ajudam muito a entender o que é um PTT, a essência do PTT. Nós organizamos aqui os critérios para avaliação dos PTTs em 2 subgrupos. Os critérios eliminatórios, que são esses desse slide, e os critérios classificatórios. O que seriam os critérios eliminatórios? Se o seu PTT não observar esses requisitos mínimos, ele vai ser desconsiderado como PTT na nossa avaliação da área 27. E aí eu preciso de fazer uma observação que ela é muito importante. Isso que eu estou falando aqui serve apenas para os PTTs da área 27, porque cada área de avaliação da CAPES, ela tem as suas próprias regras e requisitos, tá bom? Por isso que eu deixei claro que nós nos baseamos, essa exposição foi baseada nas normas da CAPES da área 27, tá bom? Então, cada área aplica, tem regras específicas, muito embora a gente tenha esse documento, que é o documento do GT sobre a produção técnica, as áreas trazem normas complementares, que são essas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, os critérios eliminatórios, nós organizamos em 6 itens. O primeiro item nos ajuda muito a entender a essência, a alma do PTT. O PTT é uma produção intelectual com a finalidade de ser usada, aplicada. Ele tem essa perspectiva de ser aplicado não apenas na academia, para que a gente conheça, saiba, para nos gerar uma reflexão, mas ele tem o objetivo de ser usado na prática profissional. Então, isso afasta muito daquelas produções teóricas. O PTT ele não visa só fazer com que você entenda, compreenda ou te gerar uma reflexão. Não, ele é para ser usado, aplicado, utilizado. Tá certo? Então, essa é a essência do PTT. É uma ferramenta, é um produto tangível para ser usado, para gerar aí uma melhoria. Não serve só para você conhecer ou fazer saber. Ele é para ser usado, tá bom? E a partir dessa reflexão, questiona-se, né? O PTT é uma pergunta muito frequente quando a gente trabalha com PTT. O PTT é publicado? Onde que eu publico o PTT? Então, o PTT ele não é publicado. O que é publicado é o artigo, é o livro, é o capítulo de livro. O PTT ele é usado. Então, o PTT, uma vez que você faz o produto, o documento, o PDF, você vai entregar este produto para a organização, para a instituição, para o servidor público,
para que esse público-alvo do seu PTT, ele possa usar esse produto, tá bom? Então, como é que eu comprovo, como é que eu faço o registro do PTT? Eu faço o PTT, eu entrego para a instituição, entrego para os servidores, e eu pego um protocolo de entrega, um protocolo de recebimento. Pode ser um e-mail de confirmação, pode ser uma declaração formal, pode ser um processo virtual, pode ser uma declaração manuscrita, e eu anexo isso ao PTT. E aí eu faço o registro, né, dentro aí da base de dados do meu programa de pós-graduação, que é a plataforma Sucupira, ou, né, que a plataforma Sucupira está sendo substituída por uma nova plataforma, para essa nova plataforma. Então, eu vou entregar. O PTT é para ser entregue, para ser usado, para ser aplicado. Tá certo? Essa é a ideia principal do PTT. Com essa ideia, a gente consegue muito separar aquilo que é realmente PTT e aquilo que não é PTT. Então, eu olho o documento. Esse documento serve para eu usar? É um passo a passo? É uma ferramenta para ser utilizada? Sim, então é PTT. Não, é um material bibliográfico, é um e-book, é algo para eu ler e consultar, para eu entender a realidade. Não serve para eu usar, não é um PTT. Tá ok? Pessoal, o segundo critério, e esse também é muito frisado, é o critério da aderência. Os PTTs, eles têm que ter pertinência temática com as linhas de pesquisa do nosso Profiap. Então, ele tem que ter relação com a linha administração pública e organizações ou políticas públicas. Em síntese, o PTT, ele visa resolver um problema gerencial no contexto da administração pública. Então, olha o que aconteceu com o professor aqui da universidade. Ele estava estudando uma organização pública, um presídio. E aí, ele estava estudando a questão do tratamento, de como a comunidade LGBTQIA+, era tratada dentro dessa organização. Ele teve uma ideia do PTT de fazer um vídeo com o relato das pessoas, né, dessa comunidade sobre eventuais violações a direitos fundamentais dessa comunidade. Esse vídeo é um PTT? Ele pode ser um PTT para a área de comunicação, né, um podcast, né, um vídeo, mas para nossa área eu questiono o que isso vai gerar em termos de melhoria da gestão para essa organização pública que é o presídio. Nada diretamente. Então eu tenho que ter algo bem direcionado para o gestor público, para o servidor público, para a prática profissional. Diferente de um vídeo que eu explico um determinado processo. Então, eu crio um processo, um passo a passo de como resguardar os direitos dessa comunidade, os direitos e deveres. Vou criar um órgão dentro para acolher, para ter o acolhimento dessa comunidade, um órgão de apoio e de capacitação para os servidores, em respeitar os direitos humanos da comunidade LGBTQIA+, dentro dos presídios. Aí eu faço um vídeo como um guia, né, seria um material didático de apoio a essa, né, ensinando a fazer, a respeitar e gerando essa melhoria da gestão desse presídio. Aí isso eu poderia considerar um PTT. Então tem sempre que pensar, esse PTT, ele realmente visa resolver um problema gerencial dentro de uma organização pública? Se sim, é um PTT válido para a nossa área. Se não, ele inclusive é eliminado e não é avaliado, tá bom? Eu trouxe como exemplo, um outro exemplo, um aplicativo para monitoramento de metas de uma organização pública. Esse visa, né, resolver um problema gerencial. Terceiro requisito. O PTT ele tem que ser um produto. PTT não é um serviço, não é uma atividade. E o que significa isso? Isso significa que eu tenho que ter algo tangível, eu tenho que ter um documento, eu tenho que ter, né, um material, um vídeo, um arquivo, e aí que eu posso utilizar, né, eu, usuário desse PTT, eu posso utilizar, e eu não dependo da presença física do autor desse PTT. Totalmente diferente de um curso. Então, vou ministrar um curso de capacitação para servidores de uma determinada instituição pública. Eu tenho conhecimento comigo, eu vou lá, aplico oficinas, técnicas, aulas, dinâmicas, passo 3 dias com servidores dessa organização. Começou, terminou, depende inteiramente de mim.
Agora, diferente, por exemplo, olha, um dos PTTs válidos para a nossa área é o... Opa, travou aqui. Aqui. Um dos nossos PTTs válidos para a nossa área é o curso de formação profissional. Mas esse curso de formação profissional não é eu ir lá e ministrar o curso. É eu fazer um guia para esse curso. Então, eu vou fazer um material, um produto mesmo. Então, olha, eu estou desenvolvendo um curso. Quem vai ministrar esse curso tem que ter essa qualificação profissional, tem que ser formado na área aí de engenharia de produção, né, de administração de empresas, de direito. Então, tem que ter essa formação. E aí, eu vou organizar os cursos em módulo. Módulo 1, esse conteúdo tem que ser trabalhado dessa forma, a avaliação tem que ser feita dessa forma, tem esses exercícios complementares. Aí, eu vou organizar. Módulo 2, colocar todo o material lá, colocar referências, material de apoio. Aí, eu vou fazer esse arquivo, esse produto. Aí, esse é um PTT do tipo curso. Que aí eu, por exemplo, que não fiz o PTT, eu vou ler esse material, esse produto tangível, e eu vou estudar e eu vou aplicar, ministrando o curso para capacitar profissionais, servidores que atuam numa área XYZ. Entendeu? Então eu preciso de ter essa tangibilidade. E observa que o produto, eu não preciso da presença física do autor. Eu não preciso dos esclarecimentos do autor. Eu simplesmente pego aquilo e uso e aplico. Tá bom? Outro critério, pessoal, é que os PTTs, eles têm que se enquadrar em pelo menos um dos 12 tipos definidos para a área 27. Esse documento aqui, que é o documento Produção Técnica do GT da CAPES, do Grupo de Trabalho da CAPES, ele traz 21 tipos de PTTs. Só que a nossa área 27, ela reduziu esse número de 21 para 12. Então, quando eu analisar o seu PTT, e lembrando que para cada TCC, cada trabalho de conclusão de curso, você precisa, na rede Profiap, de forma obrigatória, apresentar um PTT junto com o seu TCC. O seu trabalho de conclusão de curso pode ser na modalidade dissertação ou artigo, mas é obrigatório, dentro dessa estrutura, dentro desse modelo, você apresentar um PTT. E eu preciso de olhar o seu PTT e enxergar um desses 12 tipos de PTTs, que pode ser uma empresa ou organização social inovadora, uma nova empresa, uma startup, um MOCIP, que, né, visa atuar em apoio a uma organização pública. Isso é bem raro dentro do Profiap, não me ocorre aqui algum exemplo de empresa ou organização social inovadora. Processo, tecnologia, produto material não patenteável, então, novos processos de gestão de documentos, técnicas de desenvolvimento, de lideranças sistematizadas, todas voltadas para a organização pública, também essa é um pouco mais rara. O item 3, o terceiro tipo que eu trago aqui, é o mais comum, disparado dos tipos de PTTs que nós usamos aqui dentro da rede Profiap, que são os relatórios técnicos conclusivos, que você traz, né, etapas, processos de aplicação do conhecimento que você produziu no âmbito do seu trabalho de conclusão de curso. Um relatório, uma assessoria, tá bom? Que deve ser aplicado, que pode ser aplicado em diversos contextos. Uma tecnologia social também é um produto, né, que tem esse objetivo de gerar uma igualdade social, melhoria de condições de vida, inclusão social, baixo custo, baixa aplicabilidade, fácil aplicabilidade, tá certo? Norma também, de certa forma, é um produto que a gente usa muito, que são diretrizes, regulamentos, marco regulatório em educação e energia, saúde, norma reguladora de segurança, patente também, que são, a patente tem aquela definição legal, né, que tem que gerar aquela inovação, que tem o devido registro, patente de invenção, patente de modelo de utilidade, também é um pouco raro aqui no âmbito do Profiap. Produtos ou processos em sigilo, um novo processo de fabricação, de produção, de gestão de empresa, processos sistematizados. Aí você apresenta só a ideia, né, não apresenta propriamente para a CAPES o que é o seu produto e você declara que é um produto ou processo em sigilo. Software, né, um aplicativo,
Isso é fácil, né? Um software de gestão de pessoas, de processos educacionais, um ambiente virtual para colaborar para dentro de uma organização pública, uma base de dados. Uma base de dados nós desenvolvemos também. Nós organizamos vários indicadores dentro de uma universidade pública que subsidiava o gestor no processo de tomada de decisões. Então, ao invés de ele tomar uma decisão com base apenas no que ele acha, que ele pensa, ele ia lá e olhava, quais são os números de evasão, qual que é o perfil do aluno, homem, mulher, veio de qual estado, de qual cidade, e a gente desenvolveu essa base de dados bem didática, um painel de gestão, para ajudar os gestores, para ajudar aquela organização a tomar decisões um pouco mais assertivas e direcionadas e também embasadas. Curso, como eu mencionei, um curso de capacitação, e aí, de novo, não é eu ministrar o curso, eu tenho que ter o produto, eu tenho que ter o documento, eu tenho que ter o PDF, ensinando, né, o passo a passo de como a pessoa pode aplicar e usar esse curso. Um material didático também, que próximo ao curso, né, material que é voltado, de novo, esse material não é para ser usado dentro da academia, para uma aula. Esse material didático tem que ser voltado para a prática profissional. Por exemplo, eu crio um software e eu crio um material didático para ensinar o gestor, para ensinar o servidor a usar esse software. Isso é um material didático. E um produto bibliográfico na forma de um artigo técnico tecnológico. Isso aí você tem que tomar muito cuidado. Porque o fato de ser um artigo técnico tecnológico não exime de ser um produto que deve ser aplicável, tá bom? Então, na verdade, esse item 12 é uma reprodução, ele tem que ser um pouco dos outros itens, por exemplo, do relatório técnico conclusivo. Eu não posso pegar um artigo bibliográfico que eu fiz e foi rejeitado numa revista e falar que é um artigo técnico tecnológico e mandar para uma revista, para uma outra revista, na seção de artigo técnico tecnológico, só porque talvez eu tenha uma facilidade maior de publicação. Aí o seu artigo técnico tecnológico vai ser eliminado como PTT. Então eu preciso, né, de ser um PTT e de seguir aqueles critérios eliminatórios, sobretudo a aplicabilidade, aderência, conforme eu já mencionei. Então, pessoal, quando eu olho o meu PTT, eu tenho que dar uma olhada nesses 12 tipos e verificar se esse meu PTT se encaixa neles. Se ele não se encaixar, ele não é um PTT avaliado na nossa área. De novo, pode ser um PTT avaliado em outras áreas, mas na nossa não. Um podcast, por exemplo, ele não é um PTT avaliado na nossa área. Né? O que ele gera de aplicabilidade? Mas talvez seria um PTT na área de comunicação. Tá ok? Esse foi o requisito 4. O requisito 5. O PTT ele precisa de ter condições mínimas de replicabilidade, de ser aplicado em outros contextos. Então, é uma dúvida recorrente. Eu fiz um regimento interno, eu fiz uma resolução aqui para a minha universidade. Essa resolução, esse regimento, é super específico para a minha realidade e para a minha instituição. Isso é um PTT? Para a área 27, não. Eu tenho que ter e redigir o PTT de forma a poder aplicá-lo em outros contextos. Então, um regimento interno específico para uma instituição, não. Mas um guia ensinando como elaborar o regimento interno. Passo 1, considerar esses fatores. Passo 2, dificuldades que eu posso observar ao aprovar um regimento interno e como superar essas dificuldades. Então, esse guia, como elaborar um regimento interno, ele sim pode ser um PTT. O regimento interno, propriamente dito, algo muito específico? Não. Então, isso vai exigir também a forma como você redige o seu PTT ele é muito importante. Então, ele tem que ter essa visão um pouco mais ampla, essa redação um pouco mais ampla, deixando claros os contextos nos quais esse PTT pode ser aplicado. Tá certo? Então, ele tem que ter condições mínimas de replicabilidade. E o 6º requisito é que o PTT ele não pode ser uma conversa de comadre. Né? O que eu acho, o que eu penso, ele tem que vir
da pesquisa científica. Isso a gente observa no próprio conceito de PTT. Tá aí, ó, desenvolvido no âmbito da pesquisa na pós-graduação. Então, não é uma assessoria, não é uma consultoria que eu sou um profissional, eu vou numa empresa, eu vou lá, olho a empresa e eu dou uma série de sugestões. Isso é um trabalho? É um trabalho técnico, mas isso não vem de uma pesquisa científica de dados. E a pesquisa científica exige que o conhecimento seja produzido de forma sistematizada, por meio de um método científico. Então, eu preciso de, no meu PTT, me embasar na pesquisa que eu desenvolvi no âmbito do Profiap. Tá certo? Não são impressões pessoais, são recomendações, sugestões, o material que foi construído com alicerce na pesquisa científica. Então, esses 6 requisitos, eles são indispensáveis para o PTT, e o PTT pode ser eliminado se não atender esses critérios. Tá certo? E aí, cumpridos esses critérios, o PTT passa para uma outra etapa de avaliação, que são os critérios classificatórios. Esses critérios classificatórios são 5. É o impacto, conforme eu mencionei, que avalia a transformação gerada no ambiente social, ou seja, o que esse PTT gerou de melhoria na administração pública, nas organizações públicas, nas políticas públicas. A aplicabilidade, que se refere à facilidade de utilizar esse PTT. Então, ele é fácil de ser usado? Ele é fácil de ser manipulado? Replicabilidade é a capacidade do PTT de ser aplicado em diversos contextos. Quanto mais amplos os contextos, então qualquer pessoa pode usar, qualquer gestor público, servidor público, aplicabilidade super alta. É em contextos bem restritos e específicos, replicabilidade baixa, tá certo? Inovação, então o ineditismo do conhecimento, né, que foi utilizado para a elaboração do PTT, e a complexidade. A complexidade, ela refere aí ao esforço técnico, institucional, ao período, o histórico de construção desse PTT, ele fala muito sobre a complexidade dele. E cada uma dessas métricas, eles são avaliadas a partir dessa régua, que também está disponível nos documentos, que no documento de área e na ficha da área 27, que são esses 2 documentos que eu disponibilizei para vocês aqui no início da nossa apresentação, tá bom? E como é que eu vou usar essa régua? Essa régua, vocês vão observar que tem 4 critérios, diferente dos 5 que eu mencionei aqui. É porque a aplicabilidade, ela está dividida aqui, ó, em aplicabilidade realizada e replicabilidade. Cada critério desse tem peso aí de 25%. E depois que eu faço a avaliação aqui dos PTTs, eu jogo aqui nessa tabela e vejo a nota do PTT. Então, Carlos, eu fiz um PTT com aplicabilidade super alta, alta replicabilidade, fácil de ser usado, super inovador, muito assim, uma complexidade alta. Por outro lado, ele não foi aplicado ainda. Então, vocês estão observando aí que de 8 pontos, né, cada métrica dessas são 2 pontos, 2, 4, 6, 8. De 8 pontos, meu PTT vai ter nota 6, porque ele não foi usado. Então, ele vai ter no máximo, ele vai entrar aqui no extrato TA2, ele não vai chegar no extrato TA1. E esse número aqui é a pontuação, né? Lembra que nós somos avaliados? Nós somos avaliados de 4 em 4 anos pela CAPES por um sistema de pontuação. Então, o meu PTT que não é utilizado, que não foi aplicado, que teve ausência de pacto, vai ter nota 6, vai entrar aí no TA2. Então, essa é a régua que é utilizada para avaliar os PTTs. E aí, pessoal, ao redigir o PTT, você tem que ter muita atenção e cuidado. Redige o PTT de modo a evidenciar para o avaliador esses critérios. Mas, Carlos, o PTT, ele serve para quê? Ele não serve para a comunidade usar? Para que eu vou fundamentar com base nesses critérios? É porque esses critérios estão intimamente relacionados à alma do seu PTT. Eu sei que é uma informação técnica, é como um filme, né? O usuário, ele quer ver o filme, ele não quer ver aquelas letrinhas miúdas ao final. Mas as letrinhas miúdas têm que estar lá, porque são elas que dão um respaldo técnico daquele filme que foi realizado.
Então, essa construção, esse histórico, embora periférico no PTT, ele precisa de constar no sentido de fomentar uma melhor avaliação da sua produção técnica. Então, capriche na redação e construa o histórico, o desenvolvimento do PTT, os agentes envolvidos, fundamente cada um desses critérios que é indispensável para uma boa avaliação do seu PTT. Tá bom? E aí, ó, o impacto, né? Então, trazendo aqui o que seria um impacto alto, o que seria um impacto médio, um impacto baixo. Eu trouxe algumas explicações, é uma análise qualitativa, mas importante. Né? O que é o impacto alto? O produto foi super utilizado, gerou mudanças significativas naquela organização. Médio, ele foi um uso moderado, mudanças perceptíveis, mas não profundas. Impacto baixo, ele foi usado, mas foi pouco utilizado. Algumas mudanças, mas não muitas ainda. Ele está em processo de construção. Aí eu volto na régua, eu faço análise do meu PTT, volto na régua e atribuo determinado ponto para o meu PTT. Aplicabilidade, da mesma forma, aplicabilidade alta, fácil de ser usado, fácil de ser manipulado, médio, meio termo. Aplicabilidade baixa, difícil, eu preciso de um conhecimento técnico, eu preciso de ter conhecimento de programação, então não é para todo mundo. Replicabilidade, aplicabilidade restrita, né? Só poucas organizações usam, e restrita, um pouco mais, escalável, uma escala maior, muitos podem usar esse meu PTT. De novo, inovação. O que é uma inovação alta? Uma mudança radical, novos conhecimentos, mudou um paradigma. Média, uma incremental, modifica algum conhecimento, mas um incremento substancial. E baixa, apenas uma adaptação de um conhecimento já existente. Complexidade, da mesma forma, é uma complexidade alta, usa vários conhecimentos, grupo interdisciplinar, envolve múltiplos atores, envolve a universidade, membros da comunidade, organizações internacionais, e aí todo esse esforço gera o PTT, alta complexidade. Complexidade média, também um meio termo, né? Não muitos atores envolvidos, uma média, uma adaptação de conhecimento. Complexidade baixa, é um período curto, um PTT que eu faço em curto tempo, conhecimentos já pré-estabelecidos, poucos atores, aí abaixa aí o nível da complexidade. E tudo isso reforço, né, a importância de você fundamentar e descrever todos esses critérios no contexto do seu PTT. Tá bom? Então, pessoal, esses são os critérios classificatórios do PTT que devem ser observados também por todos nós. Já falei dos 12 tipos de PTTs, e aí, pessoal, esse é um ponto muito importante no que diz respeito ao critério do impacto. No que diz respeito ao impacto, não basta eu alegar que ele foi utilizado, eu preciso de comprovar. Então, o impacto, necessariamente, ele tem que estar acompanhado de evidências. Aqui no âmbito da comissão de avaliação, nós estamos elaborando um roteiro, né, para você, com essas informações sobre os PTTs, para direcionar os pesquisadores, professores, alunos, nesses requisitos na elaboração de PTT. Nós estamos criando aí uma estrutura base para que vocês redigam o seu PTT. E vai constar nessa estrutura a importância de você comprovar o impacto. Então, a avaliação do PTT é pautada por uma análise da trajetória do produto, observando onde ele foi implementado, quais mudanças e resultados obtidos. O responsável PTT deverá fornecer o máximo de detalhes possível sobre essas transformações realizadas. Então, ter comprovações e o professor, o estudante, o mestrando, a mestranda, precisa de se atentar a isso. Mas aí, Carlos, como é que eu comprovo o impacto? A comprovação é livre, da forma como você quiser. Vídeos, fotos, imagens, documentos, relatórios, declarações e tudo mais. Então, tenha liberdade para comprovar o impacto da forma o mais abrangente possível. Na última avaliação da CAPES, nós coletamos aí os PTTs, os trabalhos de impacto, de todos os professores, alunos da rede Profiap. E a gente viu aí alguns tipos de documentos que foram utilizados para comprovar impacto. Por exemplo, notícias,
comunicações na mídia. Aqui houve a comunicação de um PTT na divulgação em um ônibus, né? Outra coisa, declarações, convênios, processos eletrônicos, é uma outra forma de comprovação de impacto. Então, o professor Márcio Machado, que é o coordenador da nossa área 27, ele trouxe um exemplo dele, de uma produção dele. Ele trouxe que ele desenvolveu um modelo matemático num artigo científico que ele publicou, e esse modelo foi usado por uma empresa, e essa empresa utilizou esse modelo para estabelecer o valor da tarifa de ônibus. Então, uma empresa pública, fornecedora de transporte público, ônibus, e ela fixou o preço das tarifas de ônibus com base nesse modelo matemático. E isso estava sendo, esse preço estava sendo discutido em uma ação judicial. Então, essa ação judicial, esse processo judicial é uma comprovação de impacto, de que aquele conhecimento ele foi aplicado e utilizado. E eu vou aproveitar esse exemplo para também colocar uma outra observação importante. Quando eu falo impacto, pessoal, o impacto ele não vem só do PTT. O PTT, por ser uma ferramenta para ser usada, ele é mais propenso, mais propício a gerar o impacto, porque ele visa ser utilizado. Mas um artigo, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ele também pode ser aplicado, a depender do conteúdo dele, tá bom? Embora ele não preste necessariamente a ser aplicado, ele também pode gerar impacto. Então, dentro da rede, né, quando eu falo impacto, não é só do PTT, é de toda a nossa produção intelectual, pode gerar impacto, mas quando eu falo impacto, o foco maior é no PTT, porque o PTT ele tem esse objetivo de ser usado e aplicado, tá bom? Há uma outra forma de comprovação de impacto por métricas quantitativas. Então, eu desenvolvo uma técnica para melhoria dos processos administrativos aqui numa instituição pública. Então, antes de aplicar o PTT, gastava-se aí 90 dias para concluir esse processo. Aí eu vou, aplico, mudo o sistema, otimizo os processos, aplico o PTT. Depois eu faço uma nova medição. Eu observo que de 90 dias passou para 40 dias. Então, aí eu fundamento isso com base no PTT, com documentos comprobatórios, e demonstro essa redução a partir da aplicação do meu PTT. Então, é uma forma de comprovação quantitativa do meu produto técnico, ok? Aí, declarações também foram muito recorrentes. Então, o gestor pegou esse PTT, aplicou o PTT, e ele observou que houve melhorias na gestão, na concepção dele. Então, ele redigiu uma declaração relatando a contribuição desse PTT para a melhoria da gestão da sua organização, da sua atuação. Certificados, documentos, né, que demonstram que o seu PTT foi usado. Então, eu fiz lá um material didático, né, um curso, aí um professor de outra universidade aplicou o curso, usou o curso, emitiu o certificado para todos, aí, ó, eu estou demonstrando que aquele curso foi usado, fez aí uma certa avaliação, eu anexo tudo isso no meu PTT. Pessoal, o importante é, para eu avaliar o impacto, eu tenho que ter evidências, e essas evidências precisam ser documentalmente comprovadas, tá bom? A gente brinca aqui que o que não está registrado no Sucupira, então a base de dados que nós colocávamos as informações do programa de pós-graduação, do Profiap, era a plataforma Sucupira. Agora está em mudança. Não sei nem se eles vão usar a mesma nomenclatura. Mas o que não está registrado lá não existe. Então não adianta nada eu fazer o super PTT com alto impacto e na hora de redigir o PTT eu não coloque a comprovação. Aí eu não coloco a comprovação, não justifico, minha nota vai ser 0. Então, o fazer o PTT, ele é tão importante quanto relatar o PTT, descrever as ações desse PTT. Então, esse trabalho, embora técnico, né, burocrático, administrativo, ele é de fundamental importância para nós, para avaliação dos produtos técnicos, tá bom? Nós temos, pessoal, uma estrutura do PTT dentro da rede Profiap. De novo, essa estrutura está em processo de mudança dentro da comissão de avaliação, mas enquanto não aprove, passa por todas as instâncias, essa estrutura aqui é válida, tá bom? De novo, eu vou disponibilizar para vocês o link dessa apresentação, e aí tem os hiperlinks aqui. Você segura Ctrl, clica, e vai aparecer aí essa estrutura para que você consulte.
título, resumo, instituição, público-alvo, descrição do problema, objetivos, análise e diagnóstico é quando você coloca a parte científica da coisa. Qual que foi o problema? Como eu construí isso de forma científica, mas com uma linguagem mais acessível, não voltado para a comunidade científica, voltada para o gestor. Então, o aspecto visual do PTT, a linguagem clara, objetiva, acessível, ela é muito importante na avaliação desse produto técnico. E aí que eu entro na chave do PTT, que é a recomendação de intervenção, é o fazer do PTT. Então, eu que quero, né, uma análise mais objetiva do PTT, eu vou direto na recomendação de intervenção, que é o passo a passo, como fazer que você vai me demonstrar dentro do seu produto técnico. Responsáveis, contatos, data, referências. E aí, pessoal, além de ter essa estrutura, existe uma padronização visual dentro do seu PTT, dentro da rede Profiap. Então, aqui tem os links também, tem um vídeo e tem uma série de imagens e material no Canva que você tem que se basear para elaborar o seu PTT nesse padrão visual determinado pela rede Profiap. Então, essa estrutura do PTT e essa padronização visual, ela é obrigatória, tá bom? E aí, pessoal, eu queria, para arrematar, então, essa parte da avaliação do PTT, trazer algumas outras considerações sobre os produtos técnicos que constam nas normas da CAPES, da nossa área 27. Então, a área 27, ela está muito sensível, a CAPES também do que é produção do professor e o que é produção do programa. Produção do professor é o que o professor vai fazer, independente se tiver ou não no Profiap. É algo dele, é algo do perfil intelectual dele. Agora, a produção do programa é aquela que tem um vínculo com um discente, um aluno do Profiap ou um egresso, e tem que ser derivado de um trabalho de conclusão de curso. Isso é uma produção do programa. Então, eu estou fazendo aqui um pedido especial a você, professor. Por favor, pegue a sua produção própria sua e transforme numa produção do programa. E como é que eu faço isso? Envolva um aluno na sua produção, desenvolva dissertações a partir das quais vão originar os PTTs da sua produção, porque isso faz uma diferença imensa na nossa avaliação da CAPES. Então, lá na área 27, na nossa ficha, tem os quadradinhos. E aí, cada quadradinho, se a gente fizer aquilo, a gente ganha os pontos. Se seu PTT for só seu, pontua num quadradinho. Se o PTT for derivado de TCC, envolver discente ou egresso, a gente pontua em 3, 4, 5 quadrinhos. 5 métricas de avaliação a gente atribui ponto. Então, é um esforço de nós vestirmos a camisa do Profiap, fazermos com que o nosso PTT seja um PTT do programa, tá bom? E outras informações que eu considero também relevantes é que o mesmo PTT você pode apresentar em 3 quadriênios diferentes. Inclusive, eu não preciso de apresentar o PTT, registrar. O que é eu apresentar? Eu faço o registro na base de dados da CAPES. Geralmente, quem faz isso é o coordenador e o secretário. Então, o PTT eu entrego para a organização e depois eu faço esse registro por meio do secretário e coordenador, tá bom? Eu apresento, ele faz o registro. Então, o PTT, eu posso apresentar ele por 12 anos, por 3 quadriênios, desde que ele continue a gerar impacto. Então, eu posso reapresentar o mesmo PTT. O mesmo, entre aspas, né? A essência vai ser o mesmo, mas no que diz respeito ao impacto, eu tenho que ir lá e mudar o texto. Continuou, apresentei o PTT no quadriênio anterior, mas ele continua gerando impacto dessa forma. Estão aqui os documentos comprobatórios. Tá bom? Então, eu tenho que fazer esse pequeno acréscimo de informações, mas eu posso apresentar o mesmo PTT em até 3 quadriênios. Tá bom? Aí o professor, Carlos, né, eu não quero mexer com PTT, não é minha área, minha formação toda foi num trabalho acadêmico, eu não quero trabalhar com isso, eu posso não trabalhar com PTT? A resposta para você, professor, é não. Você, uma vez que está inserido no programa profissional, você tem que ter pelo menos um PTT dentro do quadriênio, então você precisa conhecer e precisa produzir um PTT que observe esses critérios. Então, a CAPES deixou claro que no quadriênio você tem que apresentar 4
4 melhores produções que você teve. Dentro dessas 4 produções, pelo menos uma tem que ser PTT. No máximo 2 PTTs, eu não posso apresentar mais de 2, mas pelo menos um tem que ser PTT. Então eu posso apresentar 2 PTTs e 2 artigos, 1 PTT e 3 artigos, mas eu tenho necessariamente que trabalhar com PTT, tá bom? No que diz respeito a alunos do Profiap e egressos, considera-se, né, pontua-se no máximo para 2 autores, quando é aluno e egresso, tá bom? Então eu posso colocar lá 10 alunos ou 10 egressos, vai pontuar só para 2, para os 2 primeiros autores desse PTT. Então é só para vocês terem consciência para direcionar suas produções para que a gente consiga uma melhor avaliação no âmbito da CAPES. Outra coisa, trabalhos que envolvam muitos discentes podem gerar uma redução da pontuação. Pode ter mais professores, mas mais de 2, a CAPES pode diminuir a nota desse PTT. E outra coisa, o PTT pode envolver 10 professores, mas dentro daquelas 4 melhores produções, só um professor pode relatar um PTT. Então, eu e a professora Cláudia fizemos um PTT. Na avaliação da CAPES, só eu ou só ela que pode apresentar esse PTT dentro das 4 melhores produções. Então, se ela apresentar esse PTT, que nós 2 fizemos juntos, eu tenho que apresentar um outro PTT. Não serve para 2 professores, tá certo? E aí um apelo, um pedido gentil para o coordenador. Coordenador, por favor, ao cadastrar o PTT na plataforma Sucupira, eles estão, né, mudando para o GoPG, preencha todos os campos. Mas, Carlos, está lá, campo não obrigatório, tem que preencher. O preenchimento do campo, ele impacta diretamente na análise e na atribuição da nota do nosso PTT. Então, todos os campos do PTT precisam ser preenchidos, tá bom? E ainda que a CAPES coloque como facultativo, na prática, quando avalia, ele não é facultativo, ele é obrigatório, porque eles tiram ponto de nós se não estiver tudo devidamente preenchido, ok? Já estou encerrando, pessoal. Eu trouxe aqui alguns exemplos de PTTs de impacto dentro da rede Profiap, e aí nós tivemos um e-book trazendo os 10 melhores PTTs da rede Profiap, que são esses aqui. De novo, na apresentação, é só você clicar aqui nessas imagens que vai aparecer o PTT para que você leia e consulte. Então, esse processo de conhecer o PTT e analisar um PTT é um processo de leitura, de estudo, para que você aprenda a desenvolver um PTT de qualidade. Eu trago aqui 2 PTTs dentro dessa lista, né? Que esse sistema, o CIGEX, da Univasf, um PTT excelente, produzida por uma servidora com amplo conhecimento na área, e ela, nesse PTT, ela destrincha um software, o passo a passo, como aplicar os campos necessários para fazer todo um gerenciamento de ações de extensão dentro da universidade. Esse PTT também é um PTT muito interessante, esse já não foi aplicado ainda, mas ele traz uma técnica para você medir a felicidade dentro dos servidores dentro de universidades públicas. Então ele traz o questionário, a escala, como você analisa os dados, a importância desses dados, ações que podem ser desenvolvidas a partir desses dados. Então, um guia para ser usado para eu aprimorar, né, a felicidade do meu servidor e, consequentemente, a produção, a motivação e tudo mais. Então, são vários, né, como eu disse, são 10. E aí, no site da Rede Profiap, todos os PTTs que são produzidos estão lá para que vocês vejam e consultem, tá bom? E aí, eu queria, né, também na reta final, falar um pouquinho de uma ação nossa aqui dentro do Profiap, da Universidade Federal de Viçosa, que é esse projeto de extensão Conexão Profiap, que é um projeto com o objetivo de fomentar o impacto. Qual que é a ideia do projeto? Nós pedimos para que os nossos alunos, professores, participem de uma live conosco, uma live geralmente curta, 20, 40 minutos no máximo, e ele relata qual foi o seu produto técnico. A ideia é que com esse material, com esses vídeos, a gente mande para os gestores para que os gestores possam usar esse produto. A gente coloca lá o PTT
na descrição do vídeo. E também a gente faz entrevista com gestores, para que eles relatem os problemas que eles vivenciam e as ideias que eles têm, para que a gente possa pegar esses problemas e trabalhar no âmbito do Profiap e gerar uma ferramenta, um PTT, para que esse gestor possa aplicar. E aí, no âmbito desse projeto de extensão, que também eu coloquei os links para que vocês, se vocês quiserem mais informações, também estarão na apresentação, eu trago aqui para vocês 2 depoimentos da professora Mariana, né, e do nosso egresso aqui do Profiap FV, que é o Roberto Barbosa. E aí nós perguntamos para ele, dentre várias perguntas nessa live, uma delas foi, os 2 tiveram PTTs de impacto, né? A professora Mariana, ela redefiniu a política de tratamento, coleta de resíduos sólidos na cidade florestal. Então, gerou projeto de lei, gerou gerou uma série de produtos. E o Roberto, ele aplicou o PTT dele dentro do setor, que é o setor de divisão de saúde ocupacional, com resultados altamente positivos. E aí nós perguntamos, o que fazer, né? O que você sugere que seja feito para que a gente realize um PTT de impacto? Um PTT que realmente possa ser aplicado e utilizado. E eu trago aí, são vídeos curtos, né? A professora Mariana, 1 minuto, 1 minuto e meio, do Paulo aí 2 minutos e meio, com o depoimento deles, para que vocês tenham, assim, uma visão de como, né, eu posso desenvolver realmente uma ferramenta que vai ser usada. Professora Cláudia, professor Tanuri, vocês conseguem postar o vídeo, por favor? Pode começar com o da professora Mariana, por gentileza. Não estou te ouvindo, professor Tanuri, eu acho que o seu áudio está desligado. Oi, Carlos, você está aqui embaixo? Onde é que está o vídeo? Está embaixo. É junto com a apresentação. Então, vamos ver aqui. Caminho interessante, principalmente municípios menores, né? Ou seja, pensar em projetos de escopo mais reduzido, né? Ao invés de pensar uma atuação nível estadual, não sei, não que seja impossível, né, você conseguir um impacto também nesse nível, mas eu vejo que aqui em Florestal a gente tem uma cidade pequena, a gente consegue atuar muito mais, tem um impacto, né, quando a gente tem um escopo menor. E a pesquisação também, né? Não é uma metodologia simples de ser aplicada no mestrado, na verdade, porque dá muito trabalho e às vezes o processo é mais longo do que 2 anos, mas às vezes pensar essa ideia, né? O que esses meus dados me permitem atuar, que eu acho que já é o espírito do mestrado profissional, né? Então, usar alguma inspiração nesse sentido, né? De uma pesquisa voltada para a ação, de uma pesquisa engajada, né? Eu acho que também é uma boa sugestão. Excelente. Então, ela traz pesquisas no escopo municipal e a pesquisação como sugestões de desenvolver PTTs que fomentem o impacto. Agora, vamos ouvir o depoimento do nosso egresso, o Roberto Barbosa, de como também desenvolver um PTT com impacto. Professor Tanuri, por gentileza. O conselho que eu daria para outros mestrandos do Profiap que desejam causar um impacto real com seus projetos. Eu compartilharia um conselho que se baseia em um tripé: diagnóstico, simplicidade e articulação, que foi a base do meu PTT. Primeiro, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Tem que buscar o problema. Por que eu vou fazer isso? Então, você tem que saber que existe um problema e não pensar no como deveria ser. Eu tenho que pensar como é. Como que é a minha realidade? Ela pode não ser a ideal, mas é a realidade que existe, né? Construa uma ponte, não um castelo. Por que eu falo isso? Porque o castelo seria algo muito elaborado. Por exemplo, um sistema fantástico que vai ter que ser hospedado em servidores, que vai ter que pagar direitos autorais, aí não vai ter como implementar. Ou um plano de mudar uma lei, que vai ter que mandar lá para o Congresso Nacional, que não vai conseguir ser implementado. Então, construa uma ponte, algo simples, mas que consiga fazer a diferença naquele setor. Ou criar um projeto que vai impactar toda a instituição, mas que vai depender de milhões também, você não vai ter recurso para fazer. Então, eu coloquei, construa uma ponte, não um castelo, né? Cria uma solução prática e viável, que se conecte com a realidade e os recursos existentes.
O terceiro, seja um articulador, não um herói solitário. Envolva as pessoas desde o início. Porque, às vezes, a pessoa vai pensar assim, vou fazer um produto técnico, eu vou encontrar a solução, eu vou ser o autor, eu que vou fazer. Não vai conseguir chegar no resultado. Na administração pública, a gente precisa de articular, de buscar parcerias, de buscar pessoas, igual foi o meu caso. Quando eu falei do DSS itinerante, que era ir nos local, pensei, eu preciso de pelo menos 10 pessoas para fazer. Eu não tinha nenhum. Aí eu fui conversar com um, com o outro, aí vem o meu orientador, fala, olha, o pessoal do departamento de medicina, que cursa comigo, eles precisam cumprir carga horária de extensão. Eu falei, então vamos cadastrar um projeto de extensão. Dá para fazer? Dá para fazer. Aí a gente foi fazer. Aí dá para conseguir uma bolsa para alguns, a gente conseguiu. E articulando, a gente consegue chegar no impacto. O impacto real não é sobre o brilho individual. As ações elas vão acontecer e o nome da gente muitas vezes nem vai aparecer. Mas é sobre a capacidade de fazer com que todos se sintam parte da construção. Ou seja, todos aqueles que estão participando, eles têm que se sentir parte daquela missão, daquela visão e daqueles valores. Em resumo, que eu recomendo a vocês, encontre um problema real, proponha uma solução simples e construa junto com a equipe. O impacto será inevitável. Obrigado, professor Tanuri. Se puder voltar à minha apresentação, por favor, o PowerPoint. Então, trago aí alguns depoimentos que ilustram muito isso, e vocês podem observar que esses depoimentos estão muito alinhados com os critérios de avaliação da CAPES. Né? Então, quando o Roberto ele fala sobre envolver vários atores, múltiplos atores, isso vai influenciar na complexidade, ele vai conseguir uma métrica, uma boa avaliação da complexidade. Que aí é um setor que envolveu, criou um projeto de extensão dentro desse PTT, teve um histórico de envolvimento de alunos da medicina, então vai dando robustez a essa produção técnico-tecnológica que ele produziu, ele e a equipe dele, né, orientador e co-orientador. Então, eu coloquei algumas sugestões e queria deixar muito claro que são sugestões para como a gente fomentar um produto técnico que atenda esses critérios e mais, eu acho que muito mais do que nós termos pontos no currículo, é ter um PTT que realmente vai contribuir para a melhoria da gestão pública e organizações. Eu acho que só ter a métrica, ter um número, ele é muito pouco, mas uma efetiva contribuição, uma melhoria da gestão pública, a partir do que nós estudamos e pesquisamos aqui na universidade, isso faz toda a diferença. Então, fizemos uma lista, né? Privilegie demandas reais, né? Não o que você pensa, veja o que o gestor realmente quer. Desenvolva projetos sobre encomenda, que é muito mais fácil você ter aceitação na hora de aplicar. Às vezes, o PTT da professora Mariana, por exemplo, que é um PTT de grande impacto, ele está dentre os 10 melhores PTTs da rede Profiap, ele foi um dos 7 PTTs com impacto real, e é um trabalho de 10 anos, é um trabalho de médio e longo prazo. Então, ao invés de começar uma ideia do zero, às vezes você pegar uma ideia em andamento e aprimorá-la e somar esforços com outros atores para você melhorar o seu PTT. Se baseie em documentos institucionais, dados públicos, evidências, busque parcerias, converse com as pessoas, contribua faz aquela gestão compartilhada, aquele diagnóstico participativo, articule com várias instâncias, monitore e mensure esse resultado, divulgue a importância. Não adianta você fazer o melhor produto, mas ninguém o conheça. Então, essa articulação e divulgação são muito importantes. E tudo isso relatado no contexto do seu PTT. E aí, pessoal, uma última sugestão que eu tenho é para que os professores de metodologia de pesquisa, os professores da oficina de pesquisa, eles trabalhem com os PTTs dentro das suas disciplinas, com uma perspectiva prática aplicado no formato de oficina. Então, como é que eu posso trabalhar o PTT? Eu trouxe aí 3 ideias. Então, você pode pegar um desses PTTs da rede Profiap, então no site do profiap.org, você consegue acesso a todos os PTTs que foram produzidos no âmbito do Profiap, e aí você pode fazer o download desses produtos e
organizar aí os alunos em grupos e pedir para que eles apresentem o PTT e avaliem o PTT. E a partir de ver como o colega desenvolveu o PTT, os pontos fracos e fortes, você pode aprender e gerar reflexões interessantes sobre, né, como elaborar e como avaliar um PTT com qualidade, tá bom? Então, é uma ideia de oficina. Uma outra ideia, você separa de novo, pega grupos e pega um problema ou vários problemas, ou o próprio aluno pode ir atrás de um problema que ele mesmo vivencia na sua prática profissional, na sua organização pública, e ele fazer um esboço do PTT. Numa disciplina, numa aula, num curso, é difícil apresentar um PTT completo, mas pelo menos uma ideia de PTT, que possa ser uma ideia defensável, é uma ideia interessante de oficina. E aí ele pode observar nesse processo de elaboração o cumprimento daqueles requisitos determinados pela CAPES. Outra ideia, que aí um professor aqui da UFV, o professor Fábio Teixeira, ele utiliza muito na disciplina Gestão de Projetos. Então, ele pega um problema real, uma demanda real, ele tem um cliente na disciplina. Esse cliente pode ser a universidade, pode ser um membro de outra organização pública, e ele estrutura toda a disciplina, toda a parte teórica da disciplina, no sentido de criar esse PTT para ser aplicado e resolver esse problema da organização. Então, toda a aula ele trabalha com a teoria junto com a prática na elaboração desse PTT, e no final, em alguns semestres, ele até faz uma cerimônia uma cerimônia de apresentação desse PTT, convida as autoridades, faz toda uma celebração para a entrega desse PTT para a instituição, em que ele trabalha concomitante a teoria e a prática. É uma ideia muito legal, e ele tem gerado muitos impactos com essa articulação e com essa construção, que aí envolve toda a turma, né, todos os alunos dentro da disciplina dele. Então, algumas sugestões, mas o que eu quero frisar com essas sugestões é que o PTT ele tem que estar no nosso radar como uma das prioridades dentro do Profiap. Então, junto com o artigo, coloca aí o PTT, estrelinhas no PTT, para que nós possamos desenvolver bons produtos com impacto, com bons resultados. E aí, né, eu trouxe aqui alguns vídeos de apoio que eu me baseei para elaborar essa exposição, então quero continuar estudando PTT. Tem os vídeos do professor Márcio Pimenta, a Enampad, ela disponibilizou também vários vídeos sobre avaliação, oficina de elaboração, avaliação do PTT, são vídeos muito interessantes, né? E, de novo, nessa apresentação eu coloquei os links, é só você clicar lá, segurar o Ctrl, clicar, que você consegue ter acesso a esse material, tá bom? E, para encerrar, os PTTs são essenciais para a modernização e inovação no setor público, facilitando a transformação de conhecimentos teóricos em produtos práticos, que beneficiem diretamente a administração pública e sociedade. Então, que nós possamos, com esse esforço todo do PTT, gerar resultados, aplicar, transformar e melhorar a realidade das organizações públicas e das políticas públicas. Pessoal, muito obrigado pela participação e colaboração. Meu e-mail também vou constar na descrição do vídeo, que precisarem podem entrar em contato comigo. Foi uma honra e prazer compartilhar com vocês esse momento e estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Você não imagina como a live foi um sucesso, porque temos assistindo mais de 80 pessoas, fora os alunos que estão em sala de aula assistindo o vídeo em grupo. Então, assim, além disso, eu queria muito agradecer a todos os professores que estão assistindo a live e que fizeram e que elogiaram muito a sua didática, a sua estratégia de apresentação. Eu teria que falar que universidade por universidade associada ao Profiap que está nessa sala. Mas eu coloco aqui, eu vou falar fazer uma sintetizar nessa frase, assim, sabe, Carlos, de que foi muito boa, muito esclarecedora e todos os comentários foram
nesse sentido. Então, muito obrigada. Temos várias perguntas. Quero, antes de colocar as perguntas, eu fiz questão de botar as perguntas aqui, de anotá-las para te fazer. A nossa live vai ficar gravada e disponível no site do Profiap Nacional, bem como material elaborado pelo professor Carlos. Então, essa era uma dúvida que tinha também, que foi colocada no site. Então, acho que isso tranquiliza quem está querendo material para se orientar e etc. Então, vamos lá. A primeira pergunta, Carlos, é da Jussielma Maria. Como o PTT deve integrar o TCC no modelo de dissertação? Jussielma, na Rede Profiap, nós aprovamos uma estrutura de TCC. E essa estrutura divide em 2 tipos, TCC na modalidade dissertação e TCC na modalidade artigos. Dentro dessa estrutura, tem lá os tópicos onde você deve inserir o PTT, tá bom? Então, é só você seguir aquela estrutura, que na própria estrutura tem onde você vai inserir aí o PTT. E aí, de novo, o PTT, ele tem que derivar da sua pesquisa e do problema que você buscou resolver. Então, a principal articulação teórica entre o seu TCC e o PTT é que é como se a dissertação, a pesquisa toda fosse um grande diagnóstico e o PTT a resolução, a ferramenta prática para enfrentar esse problema. Muito obrigado pela participação. E muito obrigado a todos pelas palavras gentis. Estou à disposição. Fico muito feliz com essa oportunidade. Temos agora a pergunta da Ilusca Braga, do Profiap Unir. Essa régua que foi que você apresentou aqui, né, da pontuação, apresentada foi estabelecida por quem na CAPES? Foi estabelecida pela área 27. Então, a área de 27 se organizou em grupos de trabalho, vários pesquisadores que são selecionados de várias regiões do país, e eles elaboram essas normas, que elas estão aqui, logo no início da apresentação, tá bom? Então, são os pesquisadores, os professores dessa área 27, que são selecionados e desenvolvem essas métricas, essas réguas que nós temos que observar para conseguirmos uma pontuação adequada no processo de avaliação. Ótimo. Agora a pergunta do Elcio de Brito: como evidenciar a aplicação do PTT? Elcio, argumentativamente. Então, eu preciso de olhar no meu PTT e fazer uma reflexão. Eu consigo usar isso? É assim, simples. Então, nossa, né, esse documento aqui, nossa, me gerou uma reflexão, é uma teoria que eu entendi, mas como eu posso usar? Eu entendi, nossa, me deu um clique, eu entendi a sociedade, mas como é que eu uso isso? Não tem como usar, é uma coisa assim, para eu refletir, para eu pensar. Não, agora vamos lá. Eu vou criar um guia, um passo a passo de como eu posso criar um processo dentro da minha instituição pública para melhorar, para diminuir o tempo de elaboração dos serviços públicos. Então, eu vou pegar essa ferramenta. Passo 1, eu tenho que fazer isso. Opa, vou fazer isso. Passo 2, eu vou fazer isso. Passo 3, opa, apliquei, consegui aplicar, gerou realmente. Melhorou os processos aqui. Eu consegui entregar um serviço público de qualidade. Esse é um produto para ser aplicado, para ser usado. Então, eu tenho que... A linguagem, a estrutura, ele tem que fomentar isso, fazer, o agir, o utilizar. Tá bom? Agora, do Jorge da Silva Correia. Os critérios avaliam o uso futuro do PTT ou ele precisa ter sido usado e ter impactado? Na última avaliação, Jorge, admitia-se o impacto potencial do PTT. E o impacto potencial foi eliminado nessa avaliação agora. Então, o seu PTT tem que ter impacto real, ele tem que ser efetivamente aplicado. Carlos, mas eu não apliquei o PTT. Eu posso apresentar o PTT? Pode, mas você vai ter 2 pontos a menos. Então, de 8 pontos, seu PTT sem aplicabilidade, sem impacto, sem ter sido usado, ele vai ter no máximo nota 6. Ou seja,
ele vai cair no TA2, tá certo? Ele vai cair aqui, ele vai ter no máximo entrar no extrato TA2. Ele não vai alcançar a nota máxima. Vai alcançar aí a nota média, se você tiver nota alta em todos os outros critérios. Então, o impacto, ele não é um critério eliminatório, é um critério classificatório. Se eu não aplicar o PTT, eu vou zerar impacto, mas esse PTT ainda vai ser avaliado e considerado. A ideia é, talvez uma primeira... Lembra que o PTT pode ser apresentado por 12 anos, por 3 quadriênios. Então, talvez no primeiro ele não gere impacto, mas depois, com a divulgação, com a construção, com esse processo de incremento e transferência de tecnologia, com essa retroalimentação, então, eu aplico, eu tenho feedback, eu melhoro, eu vou construindo o PTT, aí, nos próximos quadriênios, talvez eu possa ter um impacto, e nos próximos quadriênios, ter uma avaliação maior, contemplando a nossa primeira métrica. Então, a tua resposta, Carlos, de alguma forma, esclarece 2 dúvidas da Ludmila Souza. A primeira é, em quanto tempo deve ser comprovado o impacto? E o segundo é, se o PTT é feito no fim do mestrado, não haveria necessidade de um tempo para comprovar impacto? Ludmila, é uma boa pergunta de fato, porque o PTT, você desenvolve ele em 2, 3 anos no máximo, e como o tempo é curto e são muitas exigências, é muito difícil você aplicar esse PTT. Então, é um desafio, né? O ideal é que talvez você que queira continuar pesquisando ou trabalhando, que você, junto com o seu professor, continue trabalhando nesse produto para que ele gere os resultados e assim ele possa gerar um impacto. Mas, para a rede Profiap, sua dissertação tem que ter um PTT. Então, você tem que apresentar o PTT, a gente vai lançar o PTT lá. Aí, para gerar o impacto, aí, talvez nos próximos quadriênios, você consiga gerar impacto, ou alguns casos, né? Porque é muito comum nós termos o perfil de aluno que sai do mercado, ele já tem aquela expertise profissional, ele já tem uma ideia bem consolidada, como eu trouxe o depoimento do Roberto, aqui do Profiap UFV. Então, ele já trouxe uma ideia consolidada, ele aprimorou a ideia e ele já foi aplicando a ideia concomitante ao processo de desenvolvimento do mestrado, que foi a pesquisação que a professora Mariana fez. Pesquisação é justamente você, à medida que você elabora, você aplica de forma concomitante e vai gerando, retroalimentando aquelas informações e aprimorando de forma contínua o seu PTT. Então, é um desafio, concordo com a sua angústia, é uma angústia nossa também. Impacto é uma coisa que, né, mas é uma coisa também que, se a gente tiver isso no radar, isso em perspectiva, a gente consegue tentar encaixar algumas outras ações para otimizar, né, os nossos resultados e assim a gente conseguir comprovar o impacto. Mas a ideia é que seja um trabalho contínuo. Ótimo. E, por último, eu acabei selecionando as perguntas, porque são muitas perguntas, e muitas mesmo, é da Suziária Silva. Se o PTT é um relatório, ela dá um exemplo, tá? Se o PTT for um relatório que contém propostas de aprimoramento das funcionalidades dos softwares de saúde digital disponibilizados pelo Ministério da Saúde, como eu comprovo sua utilização? Você comprova de várias formas. Você traz esse relatório técnico, você apresenta para o setor. O setor vai pegar o seu relatório e vai usar. Aí depois ele pode apresentar uma declaração para você, ou ele pode falar, olha, nossa, achei interessante a ideia, né, da Suziari, achei interessante a ideia dela. Então, antes da ideia dela, nós tínhamos essas dificuldades, era difícil assim. Depois que nós implementamos, gerou essa melhoria. Então, acho que nesse sentido, declarações, relatórios, depoimentos de usuários, né, relatados, notícias. Então, vou fazer uma notícia entrevistando fulano, eu gero um link aqui dessa notícia. Então, a forma de comprovação, ela é muito livre, aí vai da sua criatividade, de, né, demonstrar a aplicação e os resultados práticos do seu PTT. E a aplicação ao longo do tempo também, né?
Excelente, professora Cláudia, Então, exatamente. isso nos coloca diante de uma nova dúvida da Ludmila, da mesma pessoa que fez a pergunta sobre a questão do impacto, né, no tempo, que se refere à perspectiva de poder dar continuidade de dar continuidade à medida de impacto do PTT realizado no mestrado num doutorado. Exatamente. Então, Ludmila, você produziu junto com o seu professor, aí você no doutorado, talvez você tenha um outro professor, aí você fala, olha, eu quero continuar construindo esse projeto, vamos trabalhar em cooperação, eu tenho ideia de desenvolver uma pesquisa dessa forma, aí você vai criando, ó, então você vai agregando no seu PTT outros atores, então você fez o seu PTT no âmbito do Profiap, você entrou no doutorado em outro programa. Então, aí você está envolvendo outras instituições, está vendo a transferência de tecnologia, o aprimoramento, o envolvimento. Então, você fez uma análise de um ponto, aí você ampliou no doutorado. Além desse ponto, você ampliou mais para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4. E aí, aquele PTT que foi inicialmente apresentado num determinado quadriênio, no próximo quadriênio, ele vai ter um incremento, um aumento de tecnologia, uma transferência, uma interação maior. E aí você continuando esse PTT, você pode aí apresentá-lo, não só apresentá-lo no sentido de melhorar o Profiap, mas por uma questão pessoal, né? Você pode melhorar uma gestão pública, uma organização pública, você pode fazer com que o seu PTT seja um produto vendável. Você pode monetizar o seu PTT, é um produto seu. Então eu fiz o PTT é público, claro que eu estou numa instituição pública, mas eu posso usar esse PTT numa organização, aí eu posso cobrar por isso. Enfim, você pode fazer convênios e parcerias com instituições públicas, privadas, né, que têm articulações com o serviço público no sentido de melhorar o seu PTT, no sentido de ter financiamento. Você pode pegar a ideia do seu PTT e submeter em editais de fomentos, e tudo isso vai acrescentando, incrementando e valorizando o seu produto tecnológico. Então, show, faça isso. Lance o seu PTT no doutorado e continue trabalhando e produzindo nesse foco temático, porque esse é o caminho de você realmente conseguir um PTT com grande impacto. Ótimo, muito obrigada, Carlos. Você gostaria de complementar com mais alguma colocação? Nós já estamos aqui. Oi. Só agradecer, professora Cláudia, a todos os ouvintes, dizer que eu estou à disposição, viu? De novo, nós vamos colocar o contato na descrição do vídeo, na apresentação também, eu vou colocar o meu e-mail, o que precisarem, e é uma honra, um prazer, que o Profiap é um programa muito querido por todos nós. Então, que nós consigamos em rede, e em rede é um grupo que se apoia, que trabalha junto, que interage, nós fortalecermos cada vez mais esse programa, para que seja um programa de excelência. Então, muito obrigado e que todos nós consigamos, muito além de ter uma nota, uma avaliação, realmente contribuir para a sociedade e gerar produtos e resultados para a melhoria das nossas organizações e instituições públicas. Muito obrigado, viu? Uma honra. E até. Ok, queridas colegas, queridos colegas, queridas alunas, queridos alunos, foi uma noite excelente com a presença do professor Carlos e os esclarecimentos que ele pôde dar a todos nós a respeito da importância do PTT ao longo, né, como um produto de elaboração de nossa trajetória no Profiap. Professor Carlos, muito obrigada. Eu desejo a todos boa noite, a todas boa noite, e que vocês aproveitem muito todo o material que o professor Carlos disponibilizar no nosso site sobre o tema, ok? Então, desejo a todos boa noite e até o próximo mês com a nossa live sobre egressos, ok? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Até. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Até logo.